Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre lipídios no quadro Descomplicando os Exames Laboratoriais. Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre lipídios nessa primeira parte e, num segundo momento, um outro vídeo sobre dislipidemias, nós vamos relembrar um pouco quais são as funções que podem ser atribuídas aos lipídios. Os lipídios são moléculas orgânicas bastante importantes no nosso organismo, porque desempenham inúmeras funções. Então, para que nós possamos avaliar esses lipídios, como está o metabolismo desses lipídios no laboratório clínico, primeiramente, nós precisamos entender quais são as funções desempenhadas pelos lipídios e quais os tipos de lipídios nós podemos estar observando no exame laboratorial. Para começar, eu elenquei aqui algumas funções desempenhadas por lipídios de uma forma em geral, sem estar exemplificando ou especificando determinado tipo. Os lipídios, eles são moléculas importantes como fonte de energia metabólica para o nosso organismo. Então, aí eu já começo a observar a importância da ingestão de lipídios de boa qualidade na nossa alimentação, para que eu tenha uma boa fonte de energia para desempenhar o metabolismo e, consequentemente, minhas funções, como também eu vou observar que esses lipídios eles devem ser armazenados no nosso organismo para que, dependendo da necessidade metabólica, ele seja quebrado e sirva como essa fonte de energia, sem necessariamente eu precisar de uma alimentação, né? Por isso que a gente precisa ter um armazenamento de energia para que, na falta de ingestão, esse armazenamento supra, né, a fonte de energia para o metabolismo. Os lipídios, de uma forma em geral, eles também participam como função hormonal ou vão participar da formação dos hormônios, ou seja, eles são precursores de hormônios. Os lipídios, eles auxiliam o processo digestório do nosso organismo, além de serem componentes presentes na estrutura e participam da funcionalidade das biomembranas do nosso organismo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma bicamada lipídica, eu posso lembrar que ela é rica em fosfolipídios, eu posso ter moléculas de colesterol incrustadas nessa biomembrana, e eu vou observar que a proporção de lipídio que tem determinada biomembrana, quando comparada a outra de outro tecido, vai depender da função desempenhada pelaquela célula. Fora os lipídios fazerem parte dessa constituição das bicamadas lipídicas, a gente deve lembrar que são excelentes lubrificantes dos alvéolos pulmonares. Para que eu possa ter o efeito surfactante do alvéolo, eu tenho necessidade da participação dos lipídios. Além disso, os lipídios eles formam isolamentos, ou seja, é um excelente isolante térmico, né? Ele evita a perda de calor do nosso organismo, então por isso que nós temos, né, uma camada de gordura embaixo da nossa pele. E eu posso falar também que os lipídios eles participam, né, da condução nervosa. Quando eu trabalho com o impulso nervoso, passando um comando, uma informação de um neurônio para o outro, é interessante que toda a bainha daquele neurônio, toda a membrana que recobre o neurônio, seja rica em lipídios, para que esse impulso elétrico ele não seja dissipado. Então, essas são as principais funções que a gente pode elencar sendo desempenhadas no nosso organismo por parte dos lipídios. Agora, vamos conhecer um pouco como é que esses lipídios eles podem ser classificados. De maneira geral, os lipídios eles são classificados em 4 grandes grupos. Eu posso falar nos ácidos graxos, nos fosfolipídios, nos triglicerídeos e no colesterol.
A gente vai falar daqui a pouco a função de cada um desses tipos. Fora essa grande classificação, que é a classificação mais clássica que nós podemos falar, eu coloquei aqui outros dois grupos. O grupo das lipoproteínas, né, que são proteínas responsáveis pelo transporte dos lipídios, quando eu falo em um processo metabólico no nosso organismo, né? Então, eu posso observar essas lipoproteínas percorrendo minha corrente sanguínea. As lipoproteínas, elas podem ser divididas em 5 tipos. Quilomicrons, que eu vou observar essa lipoproteína presente na corrente sanguínea logo após a gente ter uma ingesta, né? Cerca de 30 minutos depois dessa ingesta, eu tenho riqueza de quilomicrons na nossa circulação sanguínea, porém, né, no estado fisiológico, eu não devo observar quilomicrons na circulação sanguínea do meu paciente quando esse paciente ele faz um determinado tempo de jejum. Nós podemos observar também VLDL, LDL e HDL nesse meu paciente em jejum. A IDL é uma lipoproteína, né, que também tem essa fase transitória, é uma lipoproteína intermediária. Então, por isso que no laboratório clínico, quando eu falo em dosagem de lipoproteínas, eu vou pensar em dosagem de HDL, LDL e estimativa de VLDL. A gente vai conversar bem direitinho isso mais para frente. E nós temos também outro grupo de lipídios, que são as apolipoproteínas. O que é que eu posso falar em relação às apolipoproteínas? Posso falar que elas têm função de moléculas endereçatórias. O que é que isso quer dizer? Quando eu tenho uma lipoproteína e essa lipoproteína ela vai percorrer o nosso sangue, ela tem um local de partida e tem um ponto de chegada. Então, quem vai orientar esse endereçamento, esse trânsito de um local para outro da lipoproteína são as apolipoproteínas. Então, nós temos diversos tipos, como vocês podem observar no slide, e são moléculas, de uma forma em geral, que vão facilitar, favorecer o endereçamento das lipoproteínas no nosso organismo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os lipídios de uma forma em geral. O que são esses lipídios? Qual a função desempenhada por eles? Vamos conversar primeiro sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são moléculas provenientes de um processo catabólico, tá? Processo de quebra, né? Então, através da beta-oxidação, a gente consegue obter acetilcoenzima A e aí favorecer a formação de ácidos graxos. Então, eu vou observar abundância de ácido graxo quando eu tenho um paciente em jejum prolongado ou quando eu tenho um paciente com diabetes mellitus descompensado. O que é um paciente diabético descompensado? É quando a concentração de glicose no organismo dele está fora de controle, né? Ou porque ele está fazendo um tratamento medicamentoso que a dose não está adequada, ou porque esse paciente diabético ele fez uma ingesta excessiva e aí a concentração de glicose dele está muito alta. Então, quando a gente tem uma concentração de glicose exacerbada, né, no sangue, a gente observa um processo catabólico acontecendo, favorecendo assim a formação de corpos cetônicos. A dosagem dos ácidos graxos no laboratório clínico, a gente não observa sendo feita de forma cotidiana, né? Na rotina laboratorial. Por quê? O ácido graxo é uma molécula que ela vai ter concentração variada rapidamente. Então, se eu quiser fazer uma dosagem de ácido graxo, essa dosagem tem que ser feita de forma rápida, né? Eu não posso deixar o meu paciente passar por um período de jejum e aí eu vou observar que esse ácido graxo ele deve estar em torno de 10 a 20%.
Vale lembrar que, além dessas considerações, né, por ser rapidamente metabolizado, já que a molécula de acetilcoenzima A vai participar dos processos metabólicos, a gente observa que o ácido graxo por si só, ele tem uma baixa concentração plasmática. Então, por isso que não é um lipídio tão utilizado, né, para ser dosado no laboratório clínico de forma rotineira. Os fosfolipídios, um outro tipo de lipídio, porém bem comum, né, no nosso linguajar, ele apresenta diversas funções. Os fosfolipídios, eles são constituintes das biomembranas do nosso organismo. Eles participam, né, como solvente de lipídios no nosso plasma, além de prevenir o colapso alveolar. Então, o fosfolipídio é um excelente lubrificante do nosso alvéolo. E ele também está envolvido como mediador de hipersensibilidade e ativadores de plaqueta, né? Quando a gente estuda lá na Imune os quadros de hipersensibilidade, nós podemos observar que determinado paciente, quando ele tem um quadro mais agudo, um quadro que não cede tanto ao tratamento, a gente pode investigar, por exemplo, se esse paciente está com deficiência de lipídios. Porque se nós tivermos uma deficiência de lipídio, isso pode repercutir na minha resposta imunológica. Fora os ácidos graxos e fora os lipídios essenciais para a formação da biomembrana, nós temos os triglicerídeos. Geralmente, no laboratório clínico, o que é que a gente observa? Prescrição praticamente diária de dosagem de triglicerídeos e colesterol. Os triglicerídeos, eles são os lipídios responsáveis por proporcionar energia às células, né? O triglicerídeo é uma forma de armazenar lipídio para que a gente tenha sempre uma reserva energética no nosso organismo. Porém, os mais novos estudos revelam que aqueles pacientes que têm níveis elevados de triglicerídeos no sangue, eles têm alto risco de desenvolver doença arterial coronariana. Ou seja, é um paciente que tem grande chance, por exemplo, de ter infarto agudo do miocárdio, se ele tem concentrações de triglicerídeos bastante elevada, sem fazer o uso de medicamento que possa controlar ou uma restrição alimentar relacionada a triglicerídeos, na verdade, não uma restrição, né? Uma dieta balanceada, onde se tenha uma ingestão equilibrada e não excessiva, favorecendo ao acúmulo de triglicerídeos. Quando a gente fala em triglicerídeo, a gente observa que essa molécula ela é bem rica, porque metabolicamente falando, eu vejo que o triglicerídeo é formado por 3 moléculas de ácido graxo, que o ácido graxo é uma molécula essencial para a formação e metabolismo dos lipídios, onde esses 3 ácidos graxos vão estar associados ao glicerol. Então, quando o triglicerídeo for metabolizado através das lipases e ácidos biliares, onde a gente pode trabalhar metabolismo de lipídios num outro quadro, se for desejo de vocês, vocês vão estudar bem direitinho esses mecanismos, né, de quebra do triglicerídeo, que ao final eu vejo ácidos graxos sendo disponibilizado para que essa molécula participe de outros processos de formação de lipídios e glicerol, que vai participar do metabolismo de outras vias do nosso organismo. Os triglicerídeos, quando nós vamos dosá-lo no laboratório clínico, é interessante que esse paciente ele esteja em jejum, um jejum de cerca de 12 a 14 horas seria o mais interessante, para que eu obtivesse uma amostra de soro, ou seja, vai ser feita uma punção venosa no meu paciente, vamos separar a parte líquida da parte celular, e aí eu vou fazer a minha análise bioquímica só na parte líquida do sangue, que a gente chama de soro. E aí você pode me perguntar, professora, qual é a metodologia para a dosagem desse triglicerídeo? Nós trabalhamos com um método
enzimático colorimétrico, onde geralmente nós trabalhamos com o método de Trinder. Eu vou ter uma reação de cor, né? E a intensidade dessa cor, ela vai ser proporcional à concentração de triglicerídeo no soro do meu paciente. Aqui eu trouxe para vocês os valores de referência, né? Lembrando que toda vez que a gente vai avaliar um resultado laboratorial do indivíduo, nós temos que contextualizar com a clínica do nosso paciente. O valor de referência é uma base para que a gente possa se guiar, mas dependendo do contexto clínico, da idade, do biotipo, esse valor de referência ele pode ser adequado à situação do paciente. De uma maneira geral, o que é que a gente espera? Que esse triglicerídeo ele esteja até 150 miligramas por decilitro, como ideal. Menor que 150, melhor ainda. De 150 a 200 miligramas por decilitro, a gente trabalha como limítrofe, o máximo que o indivíduo deve chegar para que não seja considerado um indivíduo de risco para a doença coronariana. Acima de 200, nós vamos observar que o risco ele já é provável e cada vez que esse triglicerídeo aumenta, esse risco também é aumentado. Fora os triglicerídeos, nós trabalhamos muito no cotidiano laboratorial com a dosagem de colesterol. Eu acho que vocês já se depararam com um resultado tendo colesterol total e frações, né? Isso a gente observa muito na prescrição médica quando chega ao laboratório. O colesterol por si só, né, é uma molécula bastante nobre quando a gente fala de metabolismo no nosso organismo. Por quê? Porque a molécula de colesterol, ela vai trabalhar em várias vias do nosso organismo. Por isso que é tão essencial. Por isso que eu sempre falo, cuidado com as dietas muito radicais. Às vezes, nós nos deparamos com pacientes com sérios problemas metabólicos, imunológicos, por causa de uma dieta extremamente pobre de lipídios, né? Na tentativa, por exemplo, de uma redução de medidas quase que no passe de mágica. Então, o colesterol, ela é uma molécula que vai participar da síntese de vitamina D, vai participar da síntese de hormônios esteroidais e também vai participar do metabolismo de ácidos biliares. Então, pense, se eu tiver uma concentração insatisfatória de colesterol no meu organismo, eu posso estar comprometendo, no mínimo, todas essas vias que nós terminamos de elencar para vocês. Por isso que o colesterol é tão nobre no nosso organismo. Quando a gente conversa sobre metabolismo de lipídios, as vias metabólicas, o que é que a gente observa? Que tudo quando é metabolizado, né, uma molécula de lipídio, ela é quebrada, sempre aquele produto da quebra, ele vai ser utilizado em outra via. O nosso organismo, ele não costuma desperdiçar lipídios. Os valores de referência para colesterol, eu posso desejar que ele seja menor que 200 miligramas por decilitro. Isso a gente falando no colesterol total. Acima desses valores, eu já devo ter um certo cuidado. Onde? O médico ele pode indicar exercício físico regular, indicar que você procure um nutricionista para que tenha uma alimentação mais balanceada e equilibrada. Ou, dependendo da concentração, o quão acima estiver do valor de referência, ele pode intervir, né, com a utilização de algum medicamento. Quando nós falamos em frações do colesterol, nós estamos nos referindo a quê? As lipoproteínas. E quem são essas lipoproteínas? Eu posso dizer que essas lipoproteínas são macromoléculas sintetizadas no fígado e no intestino delgado, né? Onde essas moléculas elas são formadas por proteínas e lipídios.
Elas são encontradas na corrente sanguínea e elas são responsáveis pelo transporte de colesterol e triglicerídeos através da corrente sanguínea. E aí, por que eu preciso transportar colesterol e triglicerídeo? Porque a gente precisa nutrir vários tecidos com essas moléculas. As lipoproteínas, elas podem ser classificadas de acordo com sua densidade em lipoproteína de densidade alta, que é o que é o HDL, conhecido como o nosso bom colesterol. Nós temos a proteína de baixa densidade, LDL, que é conhecido como colesterol ruim ou colesterol vilão. Nós temos a lipoproteína de muito baixa densidade, VLDL, que nós podemos também estar estimando, né, no laboratório clínico. A IDL é uma lipoproteína de densidade intermediária, que geralmente não é feita a dosagem no laboratório clínico dessa lipoproteína, porque, como o próprio nome diz, ela é uma lipoproteína intermediária. E aí nós temos o quilomicron, que é a lipoproteína menos densa, que é uma lipoproteína grande e que a gente vai observar na nossa corrente sanguínea após uma ingesta rica em lipídios, né? Então, no laboratório clínico, o que é que a gente vai estar dosando? HDL, LDL e VLDL. Em relação a esse conceito de colesterol bom e colesterol ruim, ainda existe essa questão do mocinho e do vilão? A gente pode considerar sim, mas lembre, o LDL sozinho, ele não é o vilão. Lembre do triglicerídeo. Se o paciente ele tiver HDL bom, LDL bom, mas tiver um triglicerídeo fora de controle, né, fora do valor de referência máximo, esse paciente ele também vai estar sujeito a cardiopatias. Essas foram as considerações gerais que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, esse vídeo inicial, um vídeo curtinho, né? De um bate-bola bem rápido. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro material. Vamos ter a segunda parte falando sobre dislipidemias. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esses lipídios, coloca a sua dúvida aqui nos nossos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, ativa a mãozinha que gostou. Se não gostou, também diz que não gostou, porque a gente precisa do feedback de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, corre lá e se inscreve, para que toda vez que algum novo vídeo seja publicado, você saiba rapidamente. Espero ver vocês aqui novamente. Um grande beijo, carinho enorme no coração. Professora Melina Loureiro, sempre ao seu dispor. Obrigada.